Deixa eu só dar o play aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos do curso Êxito. Estamos aí na nossa segunda semana de aula, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Não só da disciplina de Geografia, mas também de todas as outras disciplinas. Certo, Arthur? Mas também de todas as outras disciplinas, tá bom? Que vocês estão tendo aí. Eu vi que alguns de vocês comentaram no grupo ontem, na aula do professor Eduardo, né? Matemática é bom demais, quer dizer, segunda-feira, né? Então aí todo mundo tem uma disciplina queridinha, não é verdade? Mas espero que, de modo geral, vocês estejam aí gostando, tá certo? Bom, pessoal, hoje é nossa segunda aula, né? Eu estou contabilizando a aula de acordo com a sequência 1, 2, 3, né? Assim por diante, mas sabendo, né, que vocês também já estão cientes que as aulas elas são alternadas entre geografia e história, tá bom? Então hoje é a nossa aula de história, ok? E o conteúdo ele inicia com a introdução e as principais características do mundo contemporâneo, tá certo? Mas, na verdade, o que significa isso? O que é que a gente pode compreender com relação ao mundo contemporâneo? Tá? Nos conteúdos de história, a gente vai ver algumas principais características, né? Sobretudo de grandes territórios, grandes países que tiveram uma grande influência, né, para o mundo ele ser hoje como é, né, com relação à questão política, com relação à questão econômica, tá certo? A diversidade cultural, né, muitos povos, muitas nações. Então tudo isso se deu por causa de grandes disputas territoriais antigas, né, na antiguidade, e que isso fez com que hoje em dia a gente pudesse compreender de fato o que é a história, tá certo? Então, quando diz assim o mundo contemporâneo, né, esse conteúdo, nós queremos dizer justamente a relação entre países que têm o domínio, que têm o poder. Lembram da aula de geografia que a gente viu os conceitos-chave da disciplina? São 5, não é isso? Espaço, paisagem, lugar, território e região. E o conceito de território, como eu disse a vocês, é exatamente esse conceito que tem essa relação de poder. Então, o que a gente vai ver hoje, né, mais na história, né, nessa disciplina, com relação ao mundo contemporâneo, tá certo? Algum de vocês já viram rapidamente na escola algum assunto relacionado à Guerra Fria, Primeira, Segunda Guerra Mundial? Já. Uma vez Já, eu né? li um livro antigo do meu pai, da escola da época dele, e tinha um negócio sobre Guerra Fria. Isso, boa, Lucas. Giovana falou ainda não. Bom, gente, algumas pessoas sim, outras não. O Arthur disse aí um pouco, né? Isso, pronto, gente. Então, o que é que acontece? A gente vai rever, né, esses conteúdos aqui e vocês vão ver que é muito simples, né? Na verdade, é só para a gente compreender como se deu o processo de domínio territorial, né? Hoje, por exemplo, né, todos vocês sabem que os Estados Unidos, né, é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? Se não for a maior, não é verdade? Então, por que isso ele tem esse peso, né? Porque ele tem esse domínio e o poder sobre todos os países, né? Por causa das questões políticas, das questões econômicas, mas que isso não é de agora. Não é de agora que os Estados Unidos ele tem esse domínio. Isso é desde os tempos antigos, né? Desde muito tempo atrás, sobretudo quando teve a Segunda Guerra Mundial, quando teve a Guerra Fria, que é o que a gente vai aprender um pouco hoje em dia sobre essas classificações, essas principais características do mundo contemporâneo, certo, pessoal? Deixa eu aqui rapidamente dar aqui a abertura ao material, tá? Iniciar aqui a apresentação. Só mais um momentinho, galera. Pronto, achei. Tá todo mundo aí vendo Sim. a apresentação? Sim. Sim. Né? Sim. Certo, deixa eu ampliar aqui, tá? Espera aí, tá
A imagem preta. Pronto. E agora, ampliou aí para vocês? Sim. Sim, né? Bom, pessoal, então aí o nosso conteúdo é justamente sobre o mundo contemporâneo, tá bom? Então a gente vai ver, como eu havia dito a vocês, nós vamos compreender essas principais características. E, como eu disse a vocês, né, antigamente os Estados Unidos ele tinha um grande domínio, mas hoje em dia, né, não é só os Estados Unidos que ele é um país, né, bem desenvolvido. Existem outros países que são outras potências, né? Por exemplo, a gente sabe que a China é um grande concorrente, né? São as duas maiores potências mundiais, né, e econômicas, por causa de vários fatores, por causa de questões, né, tecnológicas, questões industriais, e isso influencia bastante no poder de domínio, né? Então, todos nós, por exemplo, o Brasil ele é um país que ele não é ainda totalmente desenvolvido, tá? Vocês vão compreender isso ao longo das nossas aulas, porque o Brasil ele tem recurso, né, para ser um país totalmente desenvolvido, mas falta o quê? Falta um investimento adequado, falta o planejamento, a organização, isso não só no Brasil, mas em vários outros países, né? Mas, em compensação, existem países que são totalmente organizados, né, que são países bem desenvolvidos, como é o caso da China, os Estados Unidos, o Canadá, né, a Alemanha, vários países da Europa, tá certo? Então, o mundo contemporâneo, ele tenta trazer, né, esse conhecimento sobre a importância desses países, né, dentro do mundo atual, ok? Então, vamos lá analisar aí as principais características, tá certo? O mundo contemporâneo, ele traz, né, a perspectiva, né, a ideia das grandes modificações que aconteceram na geopolítica mundial, tá certo? Alguém já ouviu falar desse termo aí, geopolítica? Não que eu me lembre. Não que lembre, né, gente? Certo. Olha só, geopolítica, né, significa uma área, né, na verdade, a junção de conhecimento dentro da história e da geografia, que tenta explicar os aspectos políticos do mundo, né? Então, tudo que é história, tudo que foi de questão de conflitos, de guerras, né, de eleições, tudo isso envolve política, tá? Então, a geopolítica, ela tenta ampliar o espaço, né, e fazer com que a gente possa compreender os fatos históricos, sobretudo na questão política, tá certo? Então, o que está querendo dizer aí é que a geopolítica, né, ela sofreu grandes modificações, até porque, né, se existiram várias guerras, então, claro que tudo isso, né, vai fazer com que muitas coisas pudessem se modificar, né, mudar. Então teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda Guerra Mundial, né, com outro cenário diferente, teve a Guerra Fria, né, com outro cenário mais diferente ainda, e por aí vai, tá certo, gente? Então olha só, a partir da década de 1980, né, as sucessivas, né, ou seja, as várias dissoluções, né, ou seja, vários acontecimentos dos regimes socialistas na Europa, tá certo? Marcadas pela queda do Muro de Berlim em 1989. O que é que isso quer dizer? Com certeza, né, algumas pessoas, desculpa aí o ruído, tá, gente? Que aqui próximo tem bem uma avenida. Então, a vocês, né, que já ouviram falar um pouco da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né, o que é que isso quer dizer de modo geral, tá certo? A Segunda Guerra Mundial, ela foi quando teve, né, o domínio capitalista, né, o sistema político capitalista, que quem fundou esse sistema, os Estados Unidos, né, ele começou a ter o domínio, né, de todos os territórios, principalmente da Europa, que era quando os países europeus estavam começando a se desenvolver, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Começou a surgir, né, grandes movimentos para tentar fazer com que os Estados Unidos e o capitalismo ele não pudesse, né, ter o domínio do mundo. Então, esse outro sistema político ele é conhecido como socialismo, tá certo? Então, antigamente o mundo ele foi bem dividido. Ele foi dividido nessas duas grandes áreas, né, políticas, o lado capitalista e o lado socialista, tá certo? Alguém sabe o que significa capitalismo? É o, é o sistema político de livre mercado sem influência do Estado. Isso. E aí, tá certo? Só concluindo
a sua citação, tá certo? Essa questão aí do capitalismo, ela é muito forte, né, e muito abrangente, ou seja, ela acontece bastante nessa relação do livre mercado, e o capitalismo, quando ele tenta, né, se inserir nas indústrias, nas empresas, e ele tenta afastar o Estado, né, o capitalismo, ele vai caminhar junto aí com o liberalismo, tá certo? Na verdade, o neoliberalismo, desculpa, neoliberalismo, tá certo? Então, o capitalismo é esse sistema político, né, que ele desenvolve na gente o poder de consumo, né? Ou seja, ele desenvolve a tecnologia, desenvolve a indústria, tá certo? Espera aí que tem alguém querendo entrar, gente, só um momentinho. Como eu disse a vocês, né? Ele desenvolve a indústria, ele desenvolve várias características de mercado, do livre mercado, né? E quanto mais o capitalismo ele tirar de jogo o governo, o Estado, né? Então é melhor. Por quê? Porque o lucro, né? Todo lucro econômico vai ser só das empresas, né? Então, por que vocês já ouviram falar aí nos noticiários, né? Nos repórteres? Porque, só um momentinho, gente. Aceitei, pronto, foi Alex. Então, gente, deixa eu voltar lá. Porque cada vez mais. Voltou aí o slide? Sim. Sim, né? Sim. Pronto. Então, gente, porque cada vez mais. Vocês já ouviram falar também, né, que até mesmo aqui em Pernambuco, né, empresas públicas, né, que é do governo, que elas vão ser aos poucos privatizadas, né? A privatização é justamente fazer com que aquele órgão ele deixe de ser público, né, e ele passe a ser um órgão privado, né? Ou seja, ele vai ser vendido para uma empresa e vai ter ali, né, toda a relação da privatização, né? A relação de uma empresa privada, né, que tem um dono, que tem um chefe ali geral, né, e não mais um órgão público. Então, isso é uma das características do capitalismo e com o neoliberalismo, né, que é justamente fazer com que o Estado, o governo, ele não participe das ações, porque aí o governo ele tem muito, ele tira um grande lucro também em impostos, né? Então, de modo geral, o mundo antigamente foi muito dividido nessa relação do capitalismo e socialismo. E o socialismo significa o quê? É um sistema político também, mas que ele luta, né, pela igualdade, tá certo? A igualdade política, a igualdade econômica, a igualdade social, né? Hoje em dia o que a gente vê de corrupção, né, o que a gente vê de bandidagem, né? O que a gente vê de pessoas ricas, pessoas pobres, existindo aí fome, miséria, pobreza. Então, no socialismo, isso praticamente não deve existir, né? Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter as mesmas condições, e é isso que o socialismo luta. Então, antigamente, pessoal, né? Na época da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né, surgiu esse bloco socialista, né, na Europa. Os principais acontecimentos, né, pós Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria aconteceu na Europa, tá? Então, teve essa divisão e o socialismo, ele queria fazer com que os Estados Unidos não dominasse o mundo, né, não dominasse os territórios, tá certo? E aí, como eu falei para vocês e vou repetir, quem tinha, né, o domínio do capitalismo eram os Estados Unidos. Quem tinha o domínio do socialismo era a União Soviética, tá certo? Que vocês já acho que já viram em livros, já viram também em algumas aulas, né? Durante aí o ensino fundamental, que é marcado pela sigla URSS, que na verdade significa União da República Soviética Socialista. Tá bom, pessoal? Mais na frente, né, numa aula de Guerra Fria, que a gente vai ter uma aula mais específica disso, a gente vai entender, né, como surgiu a União Soviética e vamos entender também o porquê dela ter sido extinta, né? Ela acabou, ela não existe mais, tá certo? Mas tiveram aí muitos conflitos, né, da União Soviética com os Estados Unidos, tá bom? Esses dois blocos, né, capitalismo e socialismo, né, e os Estados Unidos e a União Soviética, eles eram as duas maiores potências do mundo na época, né, porque eles estavam desenvolvendo justamente a tecnologia aos poucos, né, mas a tecnologia que era desenvolvida era a tecnologia de armas, né, justamente para que eles pudessem competir, né, entrar em conflitos, né, e demonstrar para o mundo inteiro qual era a potência que tinha mais poder, tá certo? Então, isso foi o que marcou aí, né, essa questão da divisão do mundo contemporâneo, tá certo? E
o que é que acontece? Essa divisão ela ficou conhecida, pessoal, como ordem bipolar, tá certo? Bipolar de bipolaridade, né? E que bi significa de dois, tá bom? Então, o mundo contemporâneo, antigamente, ele foi, né, pós Segunda Guerra Mundial, classificado como mundo ou ordem mundial bipolar, porque justamente, como eu disse a vocês, quem tinha o domínio do mundo era esses dois blocos, tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Professor, ainda existem países Não. socialistas? Existe sim, tá certo? Existem países socialistas, né? Mas que eles adotam esse sistema político, mas não para ir totalmente contra os Estados Unidos, né? Eles adotam esse sistema político interno, né, do socialismo, para justamente atender o país e fazer com que tudo seja organizado, né? Fazer com que todas as áreas elas tenham o desenvolvimento, todas as pessoas tenham, né, uma qualidade de vida, né? Um país que ele é socialista, né? A China, por exemplo, que a gente vai ver também isso mais na frente, mas é meio contraditório, né? Porque a China é a segunda maior potência mundial, não é isso? A China ela tem um grande desenvolvimento tecnológico, né? Que chega a ultrapassar os Estados Unidos e compete bastante. Mas a China é socialista, entenderam? Então a China, por trás do socialismo da China, existe o capitalismo, né? Porque é uma fábrica de dinheiro a China, tá entendendo? Então uma das características do socialismo é justamente, né, assim, né, na teoria, né, não na prática, mas na teoria é não ter essa relação de ambição. Mas a gente sabe que é praticamente impossível isso existir, tá, gente? Por quê? Porque infelizmente, né, o mundo é capitalista e ao mesmo tempo nós necessitamos de efetuar compras, né? Claro que não compras exageradas, né? A gente, o correto é a gente comprar o que a gente precisa, né? Mas mesmo assim nós somos dependentes do poder de consumo, tá entendendo? Então, voltando para a sua pergunta, existem sim países socialistas, um deles, né, é Cuba, né? Porque Cuba, ele é um grande rival dos Estados Unidos, porque Cuba, né, ele quer fazer tudo certinho, tudo direitinho, e os Estados Unidos quer ter o domínio sobre Cuba, mas por causa do socialismo, né, ele não deixa. Então aí tem essa rivalidade política e econômica, tá certo? Professor, Oi. eu só não entendi muito sobre o capitalismo, o que significa, na verdade. Indústrias, eu não entendi muito sobre isso. Isso. O capitalismo, gente, é um sistema político, né, que ele envolve tudo de economia, tá certo? Então, ele envolve a indústria, ele envolve a tecnologia, tá certo? Ele envolve a relação do dinheiro, né, do surgimento do dinheiro, tá certo? Então, ele é um sistema político que ele vai desenvolver, ok? O poder de compra, o poder de criar coisas, criar objetos, criar produtos, tudo aquilo que vai ser criado para servir para a população utilizar, tá certo? Então, de modo geral, é isso. É o sistema capitalista que vem de capital. Capital, na verdade, é dinheiro. Deu para entender agora? Ô, professor, e o socialista? E o socialista, deixa eu só sair aqui para eu aceitar mais alguém que está querendo entrar. Pronto. E, gente, o socialista, tá certo? O socialista é um sistema político que ele tenta acabar com a corrupção, tá certo? A gente não vê, por exemplo, hoje em dia, por causa do capitalismo, a gente não vê muitas pessoas, né, muitos políticos ricos, né, ganhando dinheiro, roubando dinheiro. Então, o socialismo, ele tenta quebrar com isso, ele tenta fazer com que, né, existam pessoas e políticos, né, que sejam pessoas boas, que sejam pessoas que não têm ambição e que todas as verbas, né, sejam divididas igualitariamente para toda a população, né? Então, o socialismo é isso, que vem de social, vem de humanizar, né? Então, fala justamente dessa ideia de trazer a igualdade econômica e política para todo mundo, para que todo mundo tenha qualidade de vida. Deu para entender agora, gente? Ei, professor. Oi. Baseado no fato de que ainda existem países socialistas, seria possível que ainda houvesse alguma guerra?
Olha, sim, tá certo? Porque outro país que é socialista, né, que eu acho que esqueci inclusive de mencionar, mas que ele é um país assim, eu vou dizer o termo pesado, mas é pesado no sentido de rígido, né, um país bastante rígido, é a Rússia. Todo mundo já ouviu falar da Rússia, né? E qual é a característica da Rússia, gente? A Rússia é um país que, por ele ser muito rígido, né? A Rússia, ela compete com os Estados Unidos para justamente ter aí poder, né? Por quê? Lembrem um pouco da União Soviética que eu falei agora há pouco. A União Soviética, ela foi da Rússia, certo? Então, desde que a União Soviética ela acabou, né, a Rússia permaneceu, né, o país em si permanece, e ele permaneceu com o sistema político. Mas o que é que acontece? A Rússia, ela é referência em criar armas nucleares. Então a Rússia, ela tem aí muitas armas nucleares escondidas e que existe aí, né, ameaças. Os Estados Unidos que ameaçam a Rússia e a Rússia que ameaça os Estados Unidos, né? Então, hoje em dia, né, esse conflito acontece, mas é um conflito assim, né, para ver quem causa mais medo. Mas pode acontecer, sim, futuramente ter aí, né, uma grande guerra, né, pode ser sim, né, pode acontecer, nunca se sabe, mas a gente pode acreditar em tudo, certo? Então pode ter sim futuramente aí uma guerra por causa de uma grande desavença, de grandes brigas entre essas potências, né? É por isso que os Estados Unidos, ele também prepara muitas tropas militares, justamente preparando soldados para ir em guerra. Até porque hoje em dia muitos soldados dos Estados Unidos estão lá no Oriente Médio, né? Está lá dominando o território do Oriente Médio para amenizar as guerras que existem lá, mas ao mesmo tempo eles mandando as tropas, eles têm o domínio daquele território. Deu para entender isso daí? Então isso é justamente a questão capitalista, né? Tendo aí o domínio aos poucos dos territórios. Então isso é uma das características do capitalismo, tá certo? Deu para entender aí, gente? Sim. Eu, professor. Oi. Deu, né? Pronto. Então, quando diz aqui, ó, que marcou aí essa disputa dos blocos, né? Na verdade, teve aí uma certa amenizada. O que é isso amenizado? Ou seja, teve uma certa paz, digamos assim, né? Antes de ter aí o fim da União Soviética, quando ocorreu a queda do Muro de Berlim. A gente vai ver isso melhor assim, no assunto de Guerra Fria, tá certo? Mas eu vou resumir um pouco para vocês. O Muro de Berlim, né? Berlim é está inserido lá na Alemanha, a capital da Alemanha. E como a Guerra Fria aconteceu lá na Europa, né? Então a Alemanha foi o foco principal dessa divisão entre o capitalismo e o socialismo. Então, para dividir todo o território europeu, né, foi construído um muro imenso, né, em Berlim, e que dividia a Europa do lado capitalista e a Europa do lado socialista, tá certo? Que chamamos de Europa ocidental e oriental, tá bom? O ocidente, ele é do nosso lado, que é o lado da América, tá certo? E Oriente é o lado que vai sentido a Ásia, tá certo, pessoal? Isso a gente vai entender em geografia quando a gente vê, né, os mapas, a cartografia, ok? Mas aí, como diz aí também, ó, por conta dessa queda do Muro de Berlim, né, em 1989, ocorreu um enfraquecimento do Império Soviético, né, da União Soviética, e que demonstravam aí a configuração das relações políticas internacionais, justamente o capitalismo. Outra característica do capitalismo, gente, é esse nome internacional, né? Esse nome internacional, quando a gente vê esse nome, a gente lembra de quê? De países, né? De áreas diferentes, de territórios diferentes, de povos diferentes. E o capitalismo, ele desenvolveu isso, né? Ele desenvolveu o processo de conhecermos, né, lugares diferentes, de conhecermos países, culturas diferentes, ter contato com produtos diferentes de outros países. Isso é por conta desse termo aí internacional, que é uma característica do capitalismo, que justamente vai efetuar aí, né, o poder de compra e venda de mercadorias, tá certo? No ano de 91, a União Soviética, né,
ela criou um projeto político e econômico de oposição, né, justamente, como eu disse a vocês, para ir contra os Estados Unidos, para ir contra o bloco capitalista, tá certo? Mas aí o que é que aconteceu? A sua decadência, né, ou seja, o fim da União Soviética, decretou o final da Guerra Fria, né, da ordem da Guerra Fria, e o início de uma nova ordem mundial. Então a gente vai entender também, lembro que a ordem ela era bipolar, quando existia o capitalismo, né, e o bloco socialista. Com o fim do bloco socialista, só prevaleceu o capitalismo, né, tendo domínio. Só depois de muito tempo que os países, né, alguns países, voltaram com o socialismo. Então, isso ficou marcado como o fim da ordem bipolar e a origem da nova ordem mundial, porque aí o capitalismo ele começou a ter o domínio de tudo, tá certo? Entenderam aí, gente? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu coloquei até no chat agora. Quando o senhor estava falando aí sobre o capitalismo, eu fui dar uma pesquisada no Google. Aí eu vi que o Brasil era considerado um modelo de capitalismo de Estado de segundo tipo. O que é isso? Isso, é porque assim, o capitalismo, né, ele é uma marca de países desenvolvidos, né? Então, quando ele faz referência a um país que é desenvolvido, que significa país rico, né? Então, ele vai ser um modelo capitalista de primeiro tipo, né? Porque faz referência àquele país que é um país grandioso economicamente. O Brasil, ele é um modelo de segundo tipo, porque o Brasil ainda não é um país desenvolvido, um país totalmente rico, né? O Brasil, ele era considerado um país subdesenvolvido, que significa país pobre, né? E aí, hoje em dia, o Brasil ele é considerado um país que está caminhando, né, para o desenvolvimento, que chamamos de país emergente. Então, pelo fato do Brasil ser um país emergente, né, não significa que ele não seja capitalista. Ele é capitalista, sendo que aí ele é um país capitalista de segundo tipo, porque ele ainda não tem, né, o patamar, ele ainda não tem essa definição de que venha a ser realmente um país totalmente rico e desenvolvido. Deu para entender aí, Débora? Deu sim, obrigada. Por nada. Olha Essa só. questão do Oi. Pode falar. Essa questão do Brasil é mais por falta Por causa de quê? de direção, assim, tipo, direção política, digamos assim. Eu não entendi, desculpa, pode repetir? Está caminhando e Isso. ele não caminhou ainda totalmente, digamos assim, por falta de, entre aspas, direção. Isso, justamente, Lucas, por falta de direção, né, de direcionamento. Por quê? Entra governo, sai governo, e a gente vê, né, a corrupção, né? Então, mesmo tendo aí, né, a corrupção entrando o governo e saindo o governo, o que o Brasil investe dentro do próprio país não é um investimento grande, o Brasil investe pouco, né? Por quê? O Brasil, vocês vão entender no assunto de geografia, que é sobre industrialização, né, os tipos de indústria. O Brasil, ele tem muita indústria, até porque no Brasil tem muita população, mas a maior parte das indústrias que tem no Brasil é indústria de alimentos, indústria de roupas, indústria de remédios, que são as indústrias que atendem a nós, populações, mas indústrias também que são muito baratas de implantar. O Brasil não tem uma grande indústria, né, que é uma indústria de tecnologia que produz máquinas, que produz grandes armas, que produz, né, tudo aquilo, que produz robôs, que produz tudo aquilo, né, que vai servir para gerar muito dinheiro, né? As máquinas, as grandes máquinas que existem nas fábricas dentro do Brasil, tudo isso vem da China, porque a China é uma potência e investe em tecnologia. Tá entendendo, Lucas? E o restante também. Então, quando a gente começa a entender que se o Brasil investisse mais, né, na tecnologia, na indústria, né, e investisse em vários setores da economia, né, no setor alimentício, no setor de segurança, de transporte, né, de urbanização, né, do crescimento das cidades, então, cada vez os problemas eles iriam reduzir e isso tornaria o Brasil um país totalmente desenvolvido. Mas pela falta de organização e de direção de tudo isso, né? Então o Brasil ele continua mais abaixo e caminhando bem devagarzinho para se desenvolver. Deu para entender aí? Caraca, deu sim.
É bem por esse lado, é complicado, né, Lucas? Mas aí a gente tem que entender que a corrupção ela existe em todo lugar, né? Infelizmente. E só cabe a nós, né, e tentarmos escolher os políticos corretos, né, até chegar realmente a algum que ele possa, né, fazer algo para justamente melhorar, né, todo o país, melhorar as condições, nossas condições, né, enquanto moradores, né, do território, né, do país, certo? Olha, gente, e aí, né, como diz aqui, a nova ordem mundial, ela está vinculada aos interesses dos Estados Unidos, né? Como eu disse a vocês, o principal país, né, que foi a maior potência e é até hoje, né? Sendo que depois veio aí a China, tá certo? Por outro lado, a Europa apostou na formação de um bloco econômico. O que é um bloco econômico? Bloco econômico, gente, são grupos, tá certo? Grupos formados por países, né? Por países que têm uma certa proximidade, né? Um país para o outro, e eles se unem para fazer acordos políticos e econômicos, né? De importação e exportação, né? De compra e venda de mercadorias, de fazer com que a população possa se deslocar de um lugar para o outro, né? Isso também cobrando impostos. Então, isso é uma forma de movimentar a economia desses países, tá certo? Vocês vão compreender isso também melhor em geografia. O bloco econômico do Brasil, por exemplo, é o Mercosul, que eu acho que vocês já ouviram falar. Que quem é do Mercosul? É Brasil, é a Argentina, né? É a Venezuela, é o Equador, tá certo? São esses países que estão mais próximos aqui na América do Sul. Lá na América do Norte, é os Estados Unidos com o Canadá e México, né? Já a União Europeia é um grande bloco econômico que une países da Europa, tá certo, gente? Cada bloco econômico ele tem uma moeda específica, né? Mas aí, no caso da União Europeia, é o euro, né? Que é maior que o dólar, né? Ele vale mais do que o dólar, inclusive, tá, gente? Então, depois, né, que teve aí, né, a Guerra Fria, e para movimentar a economia mundial por causa do capitalismo, a Europa ela resolveu formar aí, né, a União Europeia, que é esse grandioso bloco econômico. Tá certo? Dúvida, gente? Nossa, então a União Europeia também deve ser o mais bem-sucedido, né? Porque ele tá maior do que o dólar. Isso, é o bem mais sucedido, porque justamente esse bloco é o que criou, né, a maior moeda do mundo, que é o euro, né? O euro ele é bem mais caro que o dólar, tá, gente? Então, realmente, ele é um bloco muito grandioso, né? E como diz aqui, ó, ele é bastante, ó, estou sublinhando, ambicioso, né? Justamente porque ele é o que movimenta a economia e fica, né, os Estados Unidos ajudando a União Europeia e a União Europeia ajudando os Estados Unidos, né? Tendo aí trocas comerciais, tá certo? A moeda principal, como eu disse a vocês, é o euro. Com a adoção do euro, né, no ano de 2002, o bloco atingiu o maior dos seus objetivos, que foi justamente integrar a economia, né, fazer com que os países da Europa pudessem adotar a moeda do euro, tá certo? E aqui, na composição do eixo dos países desenvolvidos, né, foi, né, se inserindo aos poucos quem, né? No caso, foi se desenvolvendo aos poucos vários países, né? E um deles foi o Japão, né? Que é um país que conta com alto grau de tecnologia também, né? Além da Coreia do Sul, né? Que nós sabemos que a Coreia do Sul, ela é uma fábrica, né, de tecnologia, porque a Apple vem de lá, a Samsung vem de lá, não é, gente? Dentre várias outras economias, tá certo? Aqui nesse slide, eu vou ampliar para vocês, tem um breve esquema, né, um breve mapa mental, que ele fala da reorganização política internacional, né? Isso nesse mundo contemporâneo. Então, olha só aqui, ó, iniciando aí pelo lado esquerdo. A nova ordem mundial, né, ela aconteceu por causa, ó, do fim da União Soviética, como vocês sabem, né? Quando teve a queda do bloco socialista. Logo abaixo, com essa nova ordem mundial, iniciou, né, a globalização. Globalização está ligado com aquela palavra que eu disse a vocês, né, internacional. Tudo que é internacional, tudo que desenvolve, né, a economia, gerou a globalização, que vem de global, né? Então, envolve o mundo inteiro, né, a economia do mundo inteiro. Isso é a globalização,
tá certo? Logo em seguida, o capitalismo ele foi, né, aprimorando esse sistema político e foi desenvolvendo aí, ó, o neoliberalismo. Tá dando para vocês acompanharem também, gente, aí na imagem? Sim. Dá sim. Sim, né? Certo. Sim. Logo aí vem o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É a mesma coisa do capitalismo, sendo que sem a participação do governo, como eu disse a vocês, tá certo? É um modelo dentro do capitalismo, tá? E aí, ó, do lado tem aí essas siglas, ó, a ONU, OMC, FMI, OMS, OIT, tá certo? O que significam essas siglas? São instituições, né? Empresas, grandes empresas mundiais, econômicas e políticas, que surgiram, né, para ajudar na economia do mundo, né? Essas empresas, elas fornecem empréstimos, elas fornecem ajuda industrial, tecnológica, né? E faz com que a economia do mundo possa girar, possa aí movimentar-se, tá? A OMC, por exemplo, significa Organização Mundial do Comércio, né? Para realizar aí, né, as transações comerciais. FMI, Fundo Monetário Internacional, né? OMS, Organização Mundial da Saúde, né, que aí a gente está vendo bastante, né, atuando nessa pandemia. OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, as leis trabalhistas. O Banco Mundial, que fornece empréstimos para todos os países. E também a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que participam bastante, né, também do contexto político e econômico no mundo inteiro. Tá bom, gente? A ONU, ela surgiu logo depois aí, né, do final da União Soviética, para tentar trazer, né, o principal objetivo da ONU é trazer a paz mundial. Então a ONU, ela atua muito, né, para fazer com que não haja mais guerras, com que não haja mais conflitos, tá certo? Deu para entender aí, galera? É verdade, né, professor, Sim, que né? se eu não me engano a ONU, ela fez um acordo para fazer, tipo, cada país ir jogando fora as suas bombas nucleares, só que teve países que não cumpriram Isso. esse acordo. E isso, tem países que não cumprem esse acordo, né, gente? E quando os países eles não cumprem um acordo, eles perdem, né, a vaga na ONU. Cada país ele tem um representante na ONU, né, que é muito importante. Então o país ele vai perdendo credibilidade, vai perdendo crédito dentro dessa organização, né? E além de jogar fora armas nucleares, tem vários outros acordos. Tem um acordo que ele é chamado Protocolo de Quioto, né, que é também um acordo da ONU que cada país ele tem que reduzir, né, a liberação de gás carbônico na atmosfera por causa do aquecimento global. Mas nem todos os países, né, contribuíram para esse acordo, nem todos os países fazem corretamente, né? Então, isso é bastante complicado, né? Então, a ONU, ela tenta fazer isso, né, não só para gerar paz, mas também para reduzir grandes problemas, né? Problemas ambientais, problemas econômicos, problemas sociais, de modo geral, tá certo? O professor, Todos os países como é que eles Oi. fariam para jogar armas nucleares fora? Peraí, gente, vamos lá, um de cada vez que eu tava complicado. Como que eles fariam para jogar armas nucleares fora? Porque, tipo, se tivesse uma bomba e explodisse, como que eles fariam? Iriam guardar? Isso, né? Geralmente eles podem fazer, né? Eles podem desativar essa arma, porque essas armas elas existem, mas elas estão desativadas, né? Então eles podem de fato soterrar ela, né? Esconder em uma área onde nunca realmente vai ser vista, né? Pode também colocar em um fundo oceânico, né? Em áreas que realmente não vai ter nenhum tipo de contato humano, né? Então tem que ser áreas de muita extremidade, né? Esses são os locais ideais, tá certo? Ô, professor, Um dos estudos. Pode falar. quem seria o representante dos países na ONU? O presidente? Não, presidente não. Tem várias secretarias, né? Tem um chefe, tem várias secretarias. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um presidente, aí tem o ministro da Saúde, né? Tem o ministro da Educação, né? Então, existe aqui no Brasil um ministro que é
chamado de ministro das Relações Internacionais, né? Que é justamente uma pessoa responsável, né, desse grande órgão dentro da presidência, que ele vai ser responsável por ir lá fora na ONU, ir lá fora com os outros países, fazer os acordos econômicos e políticos, né? Então, geralmente, é esse ministro das Relações Internacionais, tá certo? Deu para compreender, galera? São todos os países da ONU e só que lidera tudo, ou é tipo um conselho de votos? Eu não entendi. Repete aí, por favor. São todos os países do mundo que participam da ONU, e a outra pergunta é se tem um líder, se alguém que lidera tudo. Isso. Todos os países, né, ele tem que ter, né, é obrigatório que cada país ele tenha um representante na ONU, né, para participar, tá certo? Então, todos os países, eles têm que estar inseridos lá na ONU. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, né, a ONU, ela tenta trazer a paz mundial, então tem que ter um representante. Mesmo que não haja, né, acordos, eles tentam lá fazer votações, várias coisas, né? Então, pode ter acordos, pode não ter acordos, mas tem que ter, né, uma representação na ONU, né? E são feitas eleições para escolher os líderes, né? Geralmente quem escolhe esses líderes são os próprios presidentes do país, né? Eles que escolhem esses líderes para ir lá para a ONU e eles fazerem lá, né, a referência do país, né? Para eles estarem lá de frente, né, representando o país. Deu para compreender aí? Professor, quem é o líder da ONU? Isso, né? Isso é um líder da ONU, né? Mas aí é um líder principal, mas assim, né? Esse líder, ele tem uma equipe, tá entendendo? Então, o líder é o que ele vai para lá resolver as coisas lá, né? Mas ele tem um assessor, ele tem uma equipe para ele poder organizar essas coisas, né? A gente fala assim, um líder, uma liderança, mas tem que ter uma equipe trabalhando nessa secretaria, né? Nesse grande ministério das relações internacionais. Tá certo? Mas aí, né, quem é nomeado um líder é só realmente uma pessoa. Deu para entender aí? Entendi. Ô, professor, Ok, pode falar. depois que um senhor disse que quando não se cumprir um desses acordos, o país pode sair desse contrato, vamos dizer assim. Isso. Aí, se ele quiser voltar e seguir tudo direitinho, como é que ele faz? Eles pagam uma multa, né? Geralmente são multas milionárias, bilionárias, né? Porque é como se aqui, por exemplo, né? Se uma pessoa está dirigindo e avança ao sinal de trânsito, a pessoa vai ser multada, né? Então, da mesma forma, se um país ele quebrar um acordo, ele também vai ser penalizado, e geralmente ele é penalizado por multas, né? E ele só pode retornar à ONU quando ele pagar essa multa, tá certo? Tá certo. Ô, professor, Oi. o Brasil é o segundo maior PIB do continente americano, né? Isso, o segundo maior. Quem seria o primeiro? O primeiro é os Estados Unidos. Ah. Tá certo? E o Brasil é o segundo maior, por quê? O Brasil é um país muito grande, e o PIB do Brasil, né, a referência do Brasil é justamente no setor primário. O que significa setor primário, gente? É o setor da pecuária, da agricultura, o setor dos alimentos. Então, o Brasil ele é um grande exportador de alimentos, né, para vários países, entendeu? Por isso que ele é bastante conhecido e tem essa grande referência para o mundo, tá certo? Certo. Professor, o que é PIB? PIB significa Produto Interno Bruto. É a soma de todos os impostos do país, né? Tudo que a gente compra tem imposto, gente. Eletrodoméstico, todas as contas que pagamos de água, luz, telefone, enfim, alimentos, tudo tem imposto, né? Então, esses impostos, eles vão para os cofres públicos. Então, no final do ano, todos esses impostos são somados, né, para saber quanto que o país arrecadou. E esse dinheiro de impostos, né, que é o que nós pagamos, é justamente o dinheiro que vai servir, né, para construir um hospital, construir uma escola, é o dinheiro público, tá entendendo?
Entendeu aí, galera? Sim. Beleza. E aí, ó, depois dessas organizações internacionais, né, tem aqui os BRICS. O que é o BRICS, gente? BRICS é a abreviação desses países, ó. É a abreviação de B, Brasil, o R é a Rússia, I, Índia, C, China e S de África do Sul, tá certo? Porque depois, nessa relação aí do mundo contemporâneo, surgiu aí essa sigla BRICS. É justamente o que eu falei para vocês sobre o Brasil ele ser considerado um país emergente, que ele está caminhando para o desenvolvimento. Então, esses países que antes eles eram países pobres, né? Eles são países já bastante desenvolvidos economicamente, né? Considerados países emergentes, né? E no caso da China, já é um país bastante desenvolvido. Então, essa é a sigla que classificou esses países que são referência no mundo por causa da sua economia, né? E por causa também do PIB, né? Do Produto Interno Bruto. Tá bom, gente? Pessoal, deu para entender aí? Deu sim. Sim. Deu, professor. Sim. Certo. Agora, aí para finalizar em cima, né, tem alguns exemplos. Só um momentinho. Aí, alguns exemplos dos principais blocos econômicos do mundo. A União Europeia, né, é o principal. O NAFTA é o segundo maior, que é o dos Estados Unidos, né? NAFTA significa, que é uma sigla inglesa, né, que é de North American, né, que é o bloco norte-americano, tá? Mercosul, que é o mercado brasileiro, né, o mercado comum do Sul, e a APEC, né, que é um bloco econômico que pega alguns países lá do Oceano Pacífico, né, que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? Então é uma associação comercial de países e são blocos que exercem grande influência no mundo inteiro, tá bom? Olha só esse próximo slide. Ele fala justamente, ó, do cenário que começou a sofrer algumas alterações no final da década de 90, que foi justamente o que eu falei para vocês, gente, que os países antigamente todos eles eram considerados subdesenvolvidos, com exceção, né, de países europeus, de alguns países da Europa e dos Estados Unidos, que foram as maiores potências, né? Então existiam os países desenvolvidos, que são países ricos, e países subdesenvolvidos, pobres. Mas aí, né, com o surgimento dos BRICS, né, e de outros países que começaram a caminhar, começaram a se desenvolver aos poucos, esses países começaram a ser chamados de emergentes, tá? Então, só recapitulando, são essas três classificações de países em critérios, né, por características econômicas no mundo todo. Países desenvolvidos, ricos, países subdesenvolvidos, pobres, e países emergentes que estão se desenvolvendo. Tá bom, pessoal? E aí, em 2001, né, foi quando criou aí esse termo BRICS, né? Ele foi criado para classificar o Brasil, Rússia, Índia e China, né? Além da África do Sul. Este grupo de países apresentaria o maior potencial de crescimento entre as nações emergentes, tá, pessoal? E aqui, para finalizar, eu coloquei essa imagem aí, né? O que é que essa imagem significa? Significa aí a referência do capitalismo, né? Do capitalismo dos Estados Unidos, né? Em disputa com a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, que também a China é socialista, tá, gente? Então, é o capitalismo lutando contra o socialismo, sendo que é um socialismo mais atual. O socialismo de antigamente era justamente o da União Soviética, como eu disse a vocês, né? Mas hoje em dia, não só a China, como Cuba, a Rússia, tem esses países que adotam o socialismo, mas o medo que causa aos Estados Unidos, né, ao capitalismo, é a China. Por quê? Porque a China ela tem grandes armas nucleares também. A China ela tem grande economia, e isso Deu faz com uma que... travada aqui, professor, para mim. Você pode repetir? Para mim também. Travou, foi? Foi. Eu estou dizendo que essas imagens, elas classificam aí, né,
mais atualmente, né, a disputa entre o capitalismo e socialismo, porque antigamente o socialismo era só pela União Soviética, né, mas aí teve o fim da União Soviética, e aos poucos, né, foram surgindo países capitalistas, socialistas, como a China, a Rússia, né, que permaneceu, o Cuba, né, como eu disse a vocês, sendo que, porque essa imagem só está os Estados Unidos e a China? Porque a China é o que causa medo aos Estados Unidos, porque a China é a segunda maior potência do mundo, gente, porque a China, ela tem muita economia, tem muito dinheiro, a China, ela tem muitas armas nucleares também, tá certo? E a China, ela tem muito desenvolvimento de tecnologia, né? Tem aí muitas indústrias, tecnologia de ponta. E isso é o que causa medo aos Estados Unidos, porque nenhum dos dois querem ficar por baixo. Então, existem aí essas disputas, tá certo? E aí eu coloquei aí essa descrição aí que eu vou ler para vocês agora. Todas essas transformações políticas, né, que vem acontecendo, recentes, nos direcionam para a seguinte reflexão. Após duas grandes guerras, né, tanto a Segunda Guerra Mundial como a Guerra Fria, a Pax Americana, estruturada ao final da Segunda Guerra Mundial, pode estar passando por um processo de desconstrução. O que significa isso? Pax Americana, gente, é um termo da América do Norte, né, um termo utilizado nos Estados Unidos, que classifica o domínio do capitalismo sobre o mundo todo, né? Então, a Pax Americana significa isso. Olha só essa primeira imagem, né? Quando Donald Trump, né, estava na presidência, ele aí, ó, martelando, né, as casas dos Estados Unidos, que é justamente para ele dizer que ele que comanda tudo, né? A sigla da Pax Americana é essa imagem abaixo daí, né, com a cor da bandeira dos Estados Unidos, branco, azul e vermelho, com essa águia, né? E ao lado de vocês, ao lado direito, tem aí, né, as imagens, as charges que falam da disputa, né? A disputa entre os Estados Unidos e a China, né? Que aí é o modelo capitalista, o sistema político capitalista e o sistema socialista, tá certo? Deu para vocês entenderem, gente? Ô, professor, tem um Oi, país pode que se falar. enquadre mais capitalista do que o outro? Mais capitalista do que o outro, olha só, tem assim no sentido de gerar economia, de gerar leis, né, regras que todos os outros países vão acabar seguindo. Então, os Estados Unidos, ele é a fábrica do capitalismo. Então, por ele ter sido por ele ser, né, a fábrica do capitalismo, ele é considerado o país mais capitalista do mundo, né? E todos os outros países são como se fossem filhos dele, né? Na verdade, os outros países que também são capitalistas, mas ele se torna ainda maior por ele ser a fábrica, tá certo? Certo. Mais alguma pergunta, gente? Não, professor. Nenhuma, gente? Calma, professor. Os Oi. Estados Unidos, por ele ser meio que o país dominante, não gera nenhuma questão de tipo. Que eu acho que sim, mas gera algum conflito de tipo da China realmente querer invadir ele ou algo assim no gênero? Sim, já aconteceu disso, sim, né? Já aconteceu de, por exemplo, de que se os Estados Unidos, né, ele não tirar as tropas militares, né, da fronteira da China, a China já ameaçou, né, de enviar bombas nucleares, né, de mandar, de bombardear, né? Então eles ficam, né, nesse tipo de ameaça, né? Nessas ameaças de um acabar querer bombardear o outro, mas nunca chegaram a, de fato, efetuar na prática, né? Mas por questão de medo, né? E para fazer com que não haja uma grande guerra e, sobretudo, que não hajam grandes mortes, né? Então, um país acaba cedendo o que o outro pede, né? Então, quando aconteceu esse momento, os Estados Unidos ele foi e retirou as tropas, né? Então, tem aí essa disputa, mas ao mesmo tempo, né? A ONU ela está inserida aí, né, por trás disso, para tentar apaziguar e manter a paz mundial. Deu para entender? E isso, eles seriam os causadores da Terceira Guerra Mundial, sim. Tá certo? E aí, gente, tudo certo com a aula?
Sim. Tudo sim. Tudo sim, né? Tudo, professor. Massa, galera. Então, que bom que vocês gostaram, tá certo? Eu vou só aqui encerrar a gravação rapidamente e fiquem aqui ainda que eu vou fazer a chamada rapidinho, tá bom?